Graça e paz a todos. Tudo bem com todos os irmãos? Nós vamos começar nosso culto deste domingo. Quero cumprimentar os nossos visitantes, né? Sejam bem-vindos todos vocês à nossa igreja. Nós somos uma igreja acolhedora, né? Nós vamos ler aqui um texto para a gente iniciar nosso culto. Fique de pé em reverência à palavra de Deus, para a gente dar início. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios. Ontem, na reunião de jovens, nós estudamos essa passagem. Não vamos ler tudo, vamos ler aqui apenas alguns versículos para a gente orar. Versículo 3, onde está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 13. Nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Olha só como o apóstolo Paulo inicia falando no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deve ser bendito. O nome de Deus é bendito. E ele diz por que Deus é bendito. Ele disse: porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Até aqui fica bom para ouvir, né? A gente pensa, nossa, Deus me deu todas as bênçãos. Mas ele diz aonde que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Nas regiões celestiais. Que tipo de bênçãos que Deus nos oferece, as quais Ele nos deu? São as bênçãos espirituais. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Então nós não viemos aqui nessa noite buscar a nossa bênção. Vou para a igreja buscar a bênção. Vou atrás de Deus buscar a bênção. Tudo que Deus diz aqui, no capítulo 1 de Efésios, ele diz no verbo passado. Deus nos abençoou. Ele não está abençoando e nem vai abençoar. Deus nos abençoou. Com todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos, todos os tipos de bênçãos. Mas que tipos de bênçãos que ele está falando? Ele disse, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Isso significa que aqui nesse mundo, nós vamos passar por dificuldades, problemas, você vai passar por coisas que vai fazer você sofrer. Mas até nisso, Deus usa também essas coisas para moldar o nosso caráter, porque nós fomos abençoados espiritualmente. Deus, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que todas as coisas cooperam para o bem? Que bem é esse?
o nosso bem espiritual. Deus está muito mais preocupado com a sua vida espiritual do que com a sua vida material. O bem maior é a sua vida espiritual, porque essa aqui vai passar, mas a espiritual é eterna. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a preocupação de Jesus primeira é com a sua alma, com a sua vida espiritual. Amém? Mais uma vez quero cumprimentar todos que vieram ao nosso culto, todos os visitantes, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu não sei o nome de cada um, mas sejam muito bem-vindos. Nossa igreja é uma igreja acolhedora e está de braços abertos para todos vocês. Amém, irmãos? Nós vamos ter agora um período de oração silenciosa. Logo após nós vamos subir para a gente louvar o Senhor, para a gente cantar, adorar o Senhor nessa tarde, nessa noite. Amém? Então faça a sua oração, ore pela sua vida espiritual. Deus, Ele te dá o pão de cada dia, Ele te dá o necessário, né? Mas ore. A Bíblia diz que nós temos que orar. A oração do Pai Nosso tem lá o pedido do pão nosso de cada dia. Então ore. Ore pela sua vida material, pela sua vida espiritual. Ore pelo nosso país. Ore sem cessar. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore verdade. Vai com a chateada vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. Faz segundo o teu coração, ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. Ministrar louvor, é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor, ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador.
sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado se você sente que está machucado e ferido em todo o seu pecado, Jesus te chama. Se você sente que chegou ao fim dessa fonte, deseja tomar,
Jesus te chama. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Deixe agora todo o seu passado. Hoje é dia de salvação. Jesus te chama. Sua alegria Ele renovará. Nova vida o Senhor dará. Jesus te chama. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Rei Salvador, maravilhoso Rei, cante aleluia, Cristo ressuscitou. Se renda a Ele, pois não há outro Rei. Cante aleluia, Cristo ressuscitou. Rei Salvador, maravilhoso Rei, cante aleluia, Cristo ressuscitou. Se renda a Ele, pois não há outro Rei. Cante aleluia, Cristo ressuscitou. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Amém? Esse louvor é muito bonito, né? O Pai esperando está. O perdão já foi comprado. Foi comprado com o sangue de Jesus. Você sabe por que o perdão foi comprado com o sangue de Jesus?
Você é uma pessoa curiosa? As pessoas mais inteligentes do mundo são aquelas que são as mais curiosas. Que elas vão atrás, elas querem saber o porquê. Por quê? Por quê? Por que é isso? Sempre que você lê a Bíblia, pergunte por quê. Por que ele está falando assim? Por que é assim? Nós vamos fazer o nosso momento missionário. Nós vamos ver um vídeo do irmão Joel, que esteve aqui, né? Junto com o irmão Jean. Ele se formou no seminário no último dezembro. E ele vai para Portugal em missão. Ele vai fazer missões em Portugal. A igreja deve ser missionária. Porque o perdão foi comprado com o sangue de Jesus. E Jesus nos mandou ir por todo o mundo, anunciar essa boa notícia. É isso que significa a palavra evangelho. E é isso também que deveria significar a palavra evangélicos. Evangélicos são pessoas que creem no evangelho, que seguem o evangelho. O evangelho é a boa notícia da salvação, que nós lemos na carta de Efésios, que Jesus Cristo veio a esse mundo dar a sua vida pelos pecadores. Ele veio comprar o perdão, porque todos nós somos pecadores. Você pecou. Você já pecou muito na sua vida. Então você não é digno do perdão de Deus, você não é digno de entrar no céu, você não tem mérito diante de Deus, e se você chegasse diante do trono do julgamento de Deus, você seria condenado com a sua vida, uma vida pecaminosa. Mas Deus Pai nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que Ele desse a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos assistir esse vídeo. Olá, irmão. Olá, irmã que está assistindo esse vídeo. Sou Joel, sou ex-aluno. Me formei este mês de dezembro no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E hoje tenho me preparado para servir a Deus em Portugal, servir a sua igreja lá. Deus, todos esses 3 anos de formação que eu tive, Deus sempre esteve me dando oportunidades de conhecer o ministério pastoral, em cujo essa é a minha ênfase na minha formação. E Deus tem falado muito ao meu coração para servir a igreja com ministério de capacitação de líderes, capacitação de pessoas que possam vir servir a Deus em sua igreja, em sua comunidade. E tenho me preparado hoje para ir lá para Portugal. Recebi um convite da organização da Palavra da Vida em Portugal, que se situa lá no sul. É um ministério que hoje tem trabalhado efetivamente com igrejas, com auxílio de pastores, auxílio de membresia, de liderança, para que nesse cenário tão difícil que a igreja portuguesa se encontra, para que eles possam receber um apoio, receber um incentivo, e claro, né, que a igreja de Cristo possa crescer, possa frutificar. A maior dificuldade, talvez, hoje, do ministério em Portugal, seja as igrejas que carecem de um apoio. São igrejas muito pequenas, que não têm um incentivo do governo, como talvez nós temos aqui no Brasil. Sim, tem o livre culto, mas as pessoas elas não se interessam mais por Deus. Isso é muito difícil. Nem mesmo falando de um país católico, é um país que a juventude ela tem deixado Deus de lado. E talvez seja por isso que Deus tem levantado tantas pessoas a irem lá. E eu tenho colocado meu coração, já faz alguns meses, para onde Deus estaria me direcionando, e é exatamente nessa área. Creio que posso ser muito útil lá, ainda mais por ser essa a minha área que eu quero muito atuar, que é formação de líderes, que é o apoio de igrejas que já estão estabelecidas. Então é uma grande oportunidade de crescer, de conhecer o povo, de conhecer a cultura lá,
através de uma instituição que é o do Palavra da Vida, que já é muito sólida, já tem um trabalho lá há muitas décadas. Então eu espero crescer muito, eu espero ser alguém que possa servir aquelas igrejas e aquela comunidade portuguesa que tanto carece do Evangelho posto em prática. Para isso existem alguns desafios, eu tenho que levantar uma certa quantia, e não é uma quantia muito grande. Eu preciso levantar R$2.000, é uma quantia que não é realmente muito grande. Tenho conseguido o apoio do Palavra da Vida e eles têm diminuído custos, mas ainda assim é um desafio, ainda mais se os irmãos pensarem neste momento de pandemia. Mas eu tenho contado com a graça de Deus, que é ela que não falha, é ela que me sustentou todos esses 3 anos. E é uma forma de contar aos irmãos sobre essa minha trajetória, para que os irmãos possam estar orando, para que Deus levante pessoas que possam investir nesse meu ministério a longo prazo. Irmãos, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Esse texto Deus colocou no meu coração essa semana. E diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Queridos, pensem nisso. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos ler o verso 22? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Se fôssemos embora agora, por tudo que já aconteceu nessa noite, já sairíamos daqui edificados, alimentados pela tua santa palavra, pela comunhão, pelos cânticos. Mas o Senhor é generoso, tem um pouco mais. A palavra do Senhor. Que o Santo Espírito do Senhor possa nessa noite proporcionar em cada coração aqui ensinamento, aprendizado, crescimento, salvação, perdão, arrependimento, vida de comunhão, de alegria. Tu sabes, ó Deus, da minha limitação, que teu Espírito possa apenas me usar. Mas obrigado porque a tua palavra em si já fala a grande verdade, a grande lição desta noite. Em nome de Jesus, oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Podeis se sentar. Queridos, são os olhos a lâmpada do corpo. Existem algumas Bíblias que as palavras de Jesus estão escritas em vermelho. Aqui, esse texto foi o próprio Jesus falando. Está escrito em vermelho. O maior psicólogo dos psicólogos, doutor dos doutores, ele está dizendo aqui que se os olhos
foram bons, então o seu corpo também, as ações, o seu caráter, tudo vai sair produzindo ações bondosas. Quando fiz o seminário, meu professor, quando a gente faz o curso de teologia, nós temos muitas aulas de psicologia para melhor entender um pouco as pessoas e ajudá-las da forma correta. Tem muitos pastores querendo ser psicólogo, médico. Pastor, ele é um conselheiro espiritual. A aula de psicologia, ela vem para o vocacionado, para ouvir a pessoa, e se ele perceber que não é da sua área, aconselhamento espiritual, ele então recomenda a pessoa que procure o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, o clínico geral e por aí afora. E os psicólogos, o meu professor lhe dizia para nós: psicólogo tem 3 maneiras de conhecer uma pessoa: pelos olhos, um olhar morto, apagado, alheio; pela fala, uma fala trêmula, insegura, e também pelos gestos das mãos e das pernas. O psicólogo conhece muito bem, já de início, a pessoa que está recebendo no seu consultório. Então, queridos, o que Jesus está dizendo aqui, como psicólogo dos psicólogos, é uma grande verdade que ultrapassa a cultura. Por exemplo, no norte do Brasil, as mulheres que se vestem bem vestidas, com roupas lá embaixo. No norte do Brasil, muitas irmãs da Assembleia de Deus, de muitas igrejas, se vestem assim. As mulheres do Goiás, precisamente aqui na nossa igreja, todas se vestem muito bem. E muitas vezes, olhando para uma mulher bem vestida, podemos correr o risco de dizermos assim: é uma evangélica, é crente. Mas se você olhar uma mulher muçulmana vestida de burca, que só aparece os olhos, ela supera muito mais do que todas as mulheres brasileiras com a sua maneira de vestir, porque cobre tudo, aparece só os olhos. No entanto, não professam a mesma fé que você e eu professamos. Então você percebe que o olhar é perigoso. Uma interpretação que vem por base de um olhar pode levar uma vida inteira à perdição e a muitas situações adversas. E Jesus, como psicólogo, ele está dizendo aqui: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E eu quero destacar nesse texto 5 olhares que agrada a Deus. O primeiro olhar que alegra o coração de Deus, creio que você deve gravar na sua mente: olhar para trás com gratidão. Vamos dizer juntos? Olhar para trás com gratidão. Queridos, diariamente morrem milhares e milhares de pessoas de morte súbita. Você está vivo? Sim. O motivo de gratidão. Esse ano que passou, ano difícil, famílias
Teve família que perderam 3 membros, 4 membros da família. A sua família está intacta, completa? Louvado seja Deus. Um olhar de gratidão. A gratidão me livra de pecar. Quando eu olho para trás com gratidão, eu estou sendo livrado, poupado por Deus de pecar, porque se não tenho gratidão, vou desenvolver um caráter de murmuração na vida. E uma pessoa que vive murmurando é uma pessoa que entristece grandemente o Espírito de Deus. Não é grata a Deus. A gratidão revela diariamente na nossa vida, também reconhecemos a misericórdia do Senhor. Eu fui na formatura de uma jovem num curso, foi a minha filha, ela fez um culto de ações de graça. E ela disse: pai, o Senhor quer ministrar? Eu disse: não. Tendo em vista que você mora aí nessa cidade e tem um grande amigo nosso aí, que deu um voto de confiança em você e no Pai, é muito difícil alguém acreditar naqueles que estão para vencer. Essa pessoa acreditou, deu um voto de confiança em mim, eu, Osemar, e nesse dia eu disse: convida ele para ministrar, pastor Valdir Soares. E naquela ocasião, lá em Botafogo, no Rio, na igreja de Botafogo, estava a família do pastor Valdir, irmã Ana Maria, sua família. E lembro-me das muitas vezes que ele estendeu a mão, me abraçou, chorou comigo, me ensinou, me repreendeu. Um pai, um amigo, um conselheiro. Se sou alguma coisa hoje que não sou, sou um servo de Deus. Devo ao pastor Valdir. E naquele dia foi um momento singular, porque dificilmente a gente ia se encontrar em outra ocasião. Eu agradeci a Deus pela vida do pastor. Você já agradeceu a Deus pela vida daquela pessoa que falou de Cristo para você? Agradeça a Deus. Eu sou pastor porque existem ovelhas. Sou esposo porque tenho uma esposa. Já agradeceu a Deus pela vida da sua esposa, do seu esposo? Sou pai porque Deus me deu a graça de ser pai e me deu uma esposa. Agradeça a Deus, olhar para trás, olhar com gratidão. Sabe, queridos, se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é a gratidão. Agradeça a Deus, você está vivo. Agradeça a Deus porque você é filho, você tem pai. Agradeça a Deus porque você tem esposo. Agradeça a Deus porque você tem esposa. Agradeça a Deus porque nesse ano de 2020 Ele poupou sua vida. Agradeça a Deus porque de ontem à noite para o amanhecer de hoje você não morreu de morte súbita. Agradeça a Deus. Vamos fazer uma dinâmica. Fique em pé, por favor, todos. Levante as 2 mãos para o alto. E vamos dizer juntos: glórias a Deus. Bem forte. Glória a Deus. Agradeça você com suas mãos. Obrigado, Deus, pela vida. 1 segundo de gratidão. Você e Deus. Pode falar em voz alta.
Amém? Então sente-se. Agradeça a Deus. Um outro olhar que agrada muito o coração de Deus. O primeiro olhar para Cristo, olhar para trás com gratidão. Mais um olhar para os lados com amor. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Só olhe. Certo. Um executivo muito famoso na empresa, altíssimo salário, andando o mundo inteiro representando sua empresa. Chegou certo dia em casa e foi para o seu escritório e sentou-se e colocou os seus pés debaixo da mesa da sua secretaria e passou-se um pouquinho de tempo, alguém estava mexendo na calça, puxando no cadarço e puxando, e ele não visualizava porque os pés estavam ali debaixo da mesa. Ele pensou que fosse o cachorro da família. Não era. Quando ele afastou a cadeira e que olhou para baixo, era sua filha de 4 anos, com saudade do seu pai. O olhar que agrada a Deus é quando eu olho para o lado com amor. E muitas vezes dentro da nossa casa, pessoas estão morrendo do nosso lado. E não temos esse olhar de amor. Sabe, queridos, quando Caim matou Abel, em Gênesis capítulo 4, Deus apareceu a Caim fazendo a seguinte pergunta: onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Por acaso sou eu o tutor responsável pelo meu irmão? Então, queridos, o olhar que agrada a Deus é quando eu olho para o lado com amor e correspondo. E proporciono o amor realmente de cuidados. Um pastor, esposa de um pastor, procurou um outro pastor de uma cidade. Ela deu uma fugida da mesma denominação e procurou o pastor da outra igreja irmã e foi até o pastor e disse: eu vim aqui falar um pouco com o senhor porque eu tenho que desabafar, eu estou sucumbindo, eu estou morrendo aos poucos. Aquele pastor, seu amigo, meu esposo, há anos me agride verbalmente, fisicamente, sexualmente, em todos os sentidos. E eu não aguento mais. Mas quando ele sai em público, se demonstra um homem equilibrado, ajustado, de fala mansa. Mas em casa é um demônio. E por isso eu estou aqui, abrindo o coração com o Senhor. Passou-se. O pastor que ouviu aquela senhora ficou esperando esse pastor aparecer na sua casa, marido daquela mulher. E quando um dia ele apareceu, e o pastor recebeu ele muito bem, e depois que foram conversar, ele perguntou: aonde está a sua igreja? Ah, pastor, na rua tal. Aonde está o púlpito da sua igreja? Está na rua tal. Aonde estão os seus livros? Na minha biblioteca.
E aonde está a sua esposa? Ela tinha saído de casa. Por falta de amor para cuidar de quem estava do lado, foi negligente. E o pastor então perguntou: aonde está a sua esposa? De tanto sofrimento, de tantos maus tratos, de tanto ódio, ela tinha saído de casa. O olhar que Deus espera de cada um de nós, esse olhar com amor para aquele que está ao lado. Quem Deus olha? Deus olha para todos, mas Deus espera que o nosso amor seja colocado em prática. Sabe, queridos, quem quer agradar a Deus, cuide daqueles que estão ao seu lado. Quem quer agradar a Deus, cuide da esposa, de filhos e esposo. Há muitas pessoas que estão com a alma ferida, faminta. E muitas vezes essas pessoas estão do nosso lado. Mas muitas vezes nós nos comportamos como pessoas azedas. Precisamos abrir o nosso coração e olharmos para o lado, porque ali podemos demonstrar o amor de Deus. Amém? Primeiro olhar, olhar de gratidão. O segundo olhar, olhar para o lado. Terceiro olhar, olhar para si com arrependimento. Por quê? Todos nós podemos ser melhores em alguma coisa. Olhar para si com arrependimento, porque todos nós podemos ser melhores. Se eu cantei, eu posso cantar melhor. Se eu fiz uma prova, posso refazer uma prova melhor. Se eu sou um esposo, posso ser um esposo melhor. E quando eu olho para dentro de mim, posso pedir perdão a Deus pelos pecados ocultos, pela soberba, pela arrogância e por muitas coisas. Paulo disse: quero ser bom, mas não consigo. Miserável homem que sou, Romanos capítulo 7. Olhar para si mesmo, porque na nossa natureza é pecaminosa. E nós precisamos daí, então, de pedir perdão de Deus, pedir misericórdia de Deus. Todos nós gostamos de olhar para os outros, mas não para nós. E é uma coisa muito da igreja, da religião. Olhar para o outro. Olha, o cabelo dela cortou. Você viu a blusa? Trocou. Oh, o sapato do pastor é o mesmo o tempo todo. Olhar para si. O olhar. Muitas vezes somos exigentes, mas o que Deus espera é que olhemos para dentro de nós. Não olhar para si é fruto de religião. Pastor Josué Gonçalves disse, o alvo de sua vida: quem me conhecer vai ter que ser melhor. Queridos, olhar para si é trazer à tona o que está dentro, é pedir misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo em tempos de muita cobrança. Em qualquer lugar que você for, você é um profissional de qualquer área, lá você é muito cobrado. E nesse corre-corre, muitas vezes esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Queridos, esse é um olhar que agrada a Deus. E já chegando no final, mais um olhar. O primeiro olhar, olhar de gratidão. O segundo olhar, terceiro olhar, olhar para si. E mais um olhar,
Olhar para cima com louvor. Vamos dizer juntos? Olhar para cima com louvor. Esse olhar alegra o coração de Deus. Quando uma pessoa só olha para o chão, o que ela vai ver? Dificuldades, conflitos, dor, doença, desemprego, choro, desespero. Mas a palavra aqui me motiva a olhar para cima com louvor. Eu disse certa vez aqui na igreja, é meio pesado isso, mas vou dizer agora, que um vizinho todo dia saía da sua casa, ia na casa do vizinho reclamar, porque o vizinho soltava o cachorro ia na calçada do vizinho e fazia aquele serviço. E quando a vizinha olhava, não pode. Era uma confusão tremenda com aqueles dois vizinhos. Até que um dia ela foi lá e disse: olha, o seu cachorro de novo fez aquilo. E ele disse: a senhora tem um problema sério. A senhora levanta já olhando para o chão. Olha para cima. Então, queridos, o olhar para cima expressa nossa gratidão. O louvor a Deus. Louve a Deus. Olhar para cima é ver além da dor. Olhar para cima é ver além da provação. Olhar para cima é olhar além das dificuldades. Olhar para cima é olhar além da pandemia, coronavírus. Olhar para cima é ter esperança, ver os céus abertos e que Deus é bom e que Ele derrama bênção dos céus. Olhar para cima traz esperança. E a palavra de Deus nessa noite está dizendo para você: não fique olhando para baixo. Se você continuar assim, vai ver só dor, sofrimento e problemas. Quando olho para cima, vejo um Deus que está acima de todos. Ele é altíssimo, um Deus que abençoa. Quando olho para cima, vejo um Deus que abre portas. Quando olho para cima, vejo um Deus que derrama bênçãos dos céus. Quando olho para cima, meu coração vai se encher de alegria do alto de Deus. Quando olho para cima, com louvor, não me sinto sozinho. Quanta gente se sente sozinha, abandonada, triste. Quanta gente depressiva não se sente amada. Quando olho para cima, vou me sentir compreendido. Há muitas famílias que estão lutando, somente nesse tempo, com filhos que fizeram escolha sexual, homossexual. E aí, como que vai ficar esses pais, um avô, uma avó, olhando para cima, que você vai ter a força para lidar com a situação? Porque sendo filho ou filha, você não pode rejeitar, você tem que amar com amor, tem que amar e tratar e pedir de Deus misericórdia. É olhando para cima que vou receber de Deus a força. E quero dar um conselho para os jovens. Jovens, se um dia você for namorar, com certeza vai, Felipe está namorando, ou vice-versa, pode ser o rapaz, pode ser a moça. Se for um rapaz murmurador, reclamão, sai fora enquanto é tempo. Mas aí a moça: mas pastor, ele tem um carro bonito. Sim, se você entrar no carro bonito dele, ele vai reclamar que sujou o carro. Sai fora enquanto é tempo. Mas ele tem dinheiro, sim. Ele vai reclamar que você está gastando o dinheiro dele. Sabe por quê? Porque há uma doença na alma de murmuração, de ingratidão. É uma pessoa infeliz que nada pode realizar-se. Porque a doença está na alma. Então olhe para cima
com louvor e gratidão. Vamos dizer juntos? Olhe para cima com louvor e gratidão. Melhor de tudo é que quando olhamos para cima, Deus vai encher o nosso coração de alegria. E para encerrar, estamos ainda dentro do horário, olhar para frente com esperança. Queridos, Deus não morreu. Amém? Ele está vivo. Olhe para frente. A previsão para esse ano de 14 milhões de desempregados. O coronavírus está em mutação. Alguns dizem que a vacina vai fazer mal, outros dizem que vai fazer bem. Eu cheguei a uma conclusão. Saindo do Butantan, por ali, vacina boa que vai vir aqui no meu braço. Essa que é a boa. Mas olha o que eu quero dizer. Olhe para frente. Olhe com esperança. Eu gosto de dizer, disse muito para o Jean e digo para o Brendo sempre, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Deus está apontando, então Ele vai pagar a conta, vai em frente. A vida é movimento. Há muitos desafios pela nossa frente. Nós somos desafiados a irmos avante. Então, olhe para frente. Em meio às lutas da vida. Quem é o nosso general? É Cristo. Olhe para frente com esperança. Ele é o nosso general. O nosso general é Cristo. E quando olhamos para frente, olhamos com esperança, olhamos além da crise, além da cama, além da dor, além do bolso, além da dificuldade, além da perseguição. Quando olhamos para frente, estamos olhando para um Deus que é vivo, um Deus que cura, um Deus que traz vida. Irmã Suelene, ela foi chamada num momento de muita urgência. Uma pessoa foi atropelada naquele instante. Irmã Suelene mora na cidade de Itaporanga. E ela já correu, já foi caindo de joelho com as mãos sobre aquela pessoa. O Deus que eu creio, não tira, não deixe que essa pessoa morra. Preserve a vida. E a pessoa estava muito ruim, já estava quase que entrando em óbito, segundo as pessoas que ali estavam. E ela clamou, pediu vida, Senhor, vida, não permita que morra. Clamando a um Deus vivo. Quando olhamos para frente, olhamos com esperança, porque temos um Deus que é um Deus que está além de toda compreensão, além de toda limitação. É um Deus que ressuscita, é um Deus que transforma, é um Deus que abre portas aonde portas estão fechadas. Não há crise, não há problema de desesperança, porque o nosso Deus é forte. Deuteronômio 31, verso 6 diz assim: ser forte e corajoso, não temas, o Senhor é que vai adiante de ti. Porque Jesus é a nossa vitória. Quem olha para frente com esperança, não se apega ao tempo presente. Quem olha para frente com esperança, não se apega ao tempo presente. Quem se vê na frente, está além de todas as coisas. Quem tem esperança em Deus, supera as lágrimas. Deus, querido, é maravilhoso. E quero concluir. Vamos dizer? Primeiro olhar para trás com, mais uma vez, olhar para trás, olhar para os lados
olhar para dentro de si com arrependimento, olhar para cima com gratidão, com louvor, olhar para frente com esperança. Fique em pé, por favor, e vamos ler só a primeira parte do versículo 22, que diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Queridos, cuidado com teus olhos. Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com o WhatsApp de forma exagerada. Porque se teus olhos se poluírem, teu corpo vai padecer. E a palavra de Deus nessa noite é de encorajamento para você. Olhares que agradam a Deus. Olhe com gratidão. Seja grato. Amém? Olhe para o seu coração. Faça um exame. Tem muita gente que carrega a Bíblia, que se veste de forma bonita, mas que é vazia. Vazia de tudo. Tem gente que faz com o cabelo assim, joga para trás, relojão bonito, e parece uma figueira de muitas folhas. E quando você chega perto, você percebe que não tem nada. Olhe para Deus e peça dele, para que ele possa encher o seu coração das virtudes do céu. Vamos orar? Eu vou pedir 2 pessoas que orem por todos nós aqui. Manúbia, irmão Gilmar, que ao sair daqui você saia com um olhar diferente. Não olhe para o chão, olhe para Deus. Uma outra coisa grave, olhe para o lado. De repente você tem um esposo que está pedindo ajuda. De repente você tem uma esposa que está pedindo ajuda. De repente você tem um filho, você tem uma filha que está pedindo ajuda. Olhe para o lado e com amor. Vamos orar. Que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e toda a igreja diz bem forte: amém. Sente-se, faça sua oração de gratidão e que Deus lhe dê uma boa semana. Gostaria de abraçar todos, mas não é possível ainda. Mas logo que passar a pandemia, nós vamos fazer um jantar ou um almoço de comunhão para a gente poder se abraçar. Amém?